Witch Online capítulo 541. Esta era sua vida, Senhor. Temos um relatório. No castelo escuro, os servos entraram no escritório segurando lampiões a gás, abrindo caminho com uma luz brilhante. O escritório parecia mais assustador do que antes, com estantes empoeiradas e espelho de bronze de moldura escura. Os criados engoliram em silêncio, olhando para o velho de túnica escura, que estava parado ao lado das janelas com cortinas. Ele estava com os ombros caídos e as costas curvadas. Seus olhos envelhecidos anteriores pareciam pantanosos, como se ele estivesse morrendo. "O que é isso?" Lord Soldeat perguntou com seu tom moribundo. Entre as palavras, uma tosse úmida escapou de sua boca. Em seu estado atual, parecia que ele estava apenas alguns momentos atrás da morte. Arthur Willingham entrou na Terra em uma ilha tropical chamada Picu. Lord levantou lentamente a cabeça, olhando cansado pelas frestas da cortina. As ruas da Cidade do Sol estavam movimentadas. As ruas de paralelepípedos pareciam perfeitamente limpas e todos os cidadãos usavam roupas elegantes. Enquanto Picu parecia uma ilha de férias, esta ilha parecia um lar para os ricos. "Arthur, o que você está planejando?" Lord murmurou para si mesmo enquanto os servos permaneciam em silêncio. Com a bengala na mão, ele bateu levemente contra o chão acarpetado, pensando no motivo do comportamento de Arthur. Ele não se importou que o seguíssemos. Não, parecia que ele queria que o seguíssemos. O senhor virou a cabeça alguns graus e disse aos servos: "Saiam." Os servos se curvaram e saíram com passos rápidos. Logo, a porta abriu e fechou. O escritório estava novamente vazio, com apenas ele dentro. Toque, toque, toque. Ele continuou batendo no tapete com a bengala decorada com prata. Sim. Ele queria que nós o seguíssemos, e ele sabia que não iríamos para a Montanha do Inverno. Porque ele queria que nós o seguíssemos. Lentamente, uma imagem maior começou a se formar em sua mente. Talvez. Ele está planejando nos prender? Olhando para a esquerda, em direção a um grande mapa que adornava a parede sul, seus olhos tiveram uma percepção. Ilha Picu, berço do Witch Online. Sim. Ele vai lá para ter mais chances de lutar. É perfeito para se esconder, e use esse tempo para entrar no Witch Online para ficar mais forte. Seus olhos ficaram frios quando ele bufou. HMPH, e daí? Witch Online ou não, você acha que pode escapar de nós? Virando-se, ele tocou o sino dourado. Pouco depois, os servos entraram novamente no escritório, esperando as ordens do senhor. "Diga aos meus filhos para entrarem no Witch Online e caçarem um jogador chamado Emperor Witterold." Os criados assentiram e pularam para fora da sala. Lloyd bufou e sentou-se na cadeira rangente. Imperador Witterold, também conhecido como Arthur Willingham. Ficar nas sombras e fora da vista do público não deve ter sido fácil. No entanto, você ingênuo se acha que não conseguia encontrar seu ID de jogador. Embora você conheça todos os pequenos truques do jogo, até mesmo como esconder sua identidade, eu ainda descobri quem você é. Esse é o verdadeiro poder, o poder do conhecimento. Boa sorte ficando mais forte quando todos os meus filhos estão caçando você. HMPH. Lord pegou o livro de capa suja e o abriu. Depois de pegar uma caneta tinteiro, ele a mergulhou em tinta preta e começou a escrever uma carta. Depois que a esfera cinza apareceu no céu e a noite esfriou, Lord terminou de escrever 10 cartas. Ding ding. Ele tocou a campainha dourada, e os criados apareceram no escritório como um relógio. Eles estavam suando um pouco depois de correr. Envie isso para os reis das trevas. Eles devem ir a Picu para encontrar Arthur. Lord deu as 10 cartas e fez sinal para que os servos saíssem. Depois que a porta se fechou, o fogo da vela se apagou, escurecendo o escritório. Respingo, respingo, respingo. O navio avariado, com o motor descascado e fumegante, finalmente chegou à costa de Summerland. As pessoas no porto ficaram chocadas ao ver o navio fumegante e tiveram certeza de que deve ter sido obra de piratas. Os piratas ficam mais longe das costas dos continentes principais. No entanto, perto de ilhas habitáveis, eles procuram sua próxima presa. Finalmente, Chechus esfregou suas nádegas doloridas. Depois de ficar sentado em um banco de madeira por horas sem fim, ele começou a ficar irritado e pensou em correr de volta para casa. No entanto, eles precisavam entrar na costa para que a família Soldeat descobrisse. Eles concentrariam sua busca em Summerland enquanto os 4 homens desapareceriam de volta para suas casas.
Amor sorriu enquanto o calor do verão acariciava seu rosto. Então, é isso? O fim da nossa jornada. Calzer sorriu tristemente, suas mãos tremendo com a ideia de voltar para casa. Sim. Nós precisamos nos separar. Isso tornará mais difícil nos encontrar. Xerxes voltou a sonhar acordado com Isaac e perguntou: Ei, Isaac, você vai usar sua arma mágica para se teletransportar de volta para o Winterland? Sim, respondeu Isaac. Você pode me teletransportar também? Xerxes perguntou com um sorriso. Eu quero ir passear em Winterland antes de voltar para casa. Dando de ombros, Isaac assentiu, tudo bem. Xerxes esfregou as mãos e abriu os braços. Atire em mim. Amor e Calzer observaram curiosamente enquanto Isaac levantava o Silvernium e puxava o gatilho. Espere, que porra é essa? O capitão saiu correndo do convés de comando e, com um olhar aterrorizado, viu Isaac puxar o gatilho. O som abafado ecoou no ar, e Xerxes olhou ao redor quando o ar começou a se distorcer. Uau, isso é tão confuso. Sem finalizar suas palavras, a ondulação no ar o engoliu. O quê? O capitão esfregou os olhos com incredulidade. Arma de teletransporte. Amor deu um tapinha no ombro do capitão e explicou. Uó. A boca do capitão se contraiu enquanto ele não sabia mais o que esperar dos 4 homens. Eles eram absolutamente loucos. Bem, eu acho que isso é uma despedida. Calzer acenou com a mão e trocou um último aperto de mão com Amor e Isaac. Quando ele começou a descer as escadas, de repente, uma mão poderosa deu um tapinha em seu ombro. Com um olhar surpreso, Calzer olhou para Isaac. Isaac deu um tapinha em seu ombro e se inclinou para sussurrar, mãe ou pai? É? Calzer se encolheu e piscou os olhos. Quem você não quer conhecer? Isaac perguntou com seus olhos prateados olhando profundamente nos olhos de Calzer. Os olhos de Calzer tremeram antes de ele suspirar, pai. Isaac assentiu e deu um tapinha mais firme no ombro. Isso é bem pessoal. Mas, se você não fizer algo sobre isso, as memórias vão assombrá-lo pelo resto de sua vida. Esta é a sua vida agora, não a dele, então faça dela a sua. Calzer desceu as escadas sem expressão, a voz de Isaac ecoando em sua mente. Lentamente, seus olhos mostraram um brilho poderoso. Quando ele cerrou os punhos, ele ergueu o queixo e mostrou o primeiro olhar de alívio em seu rosto. Ele agora sabia o que deveria fazer. Esta era a sua vida. Witch Online capítulo 542. A vingança de Calzer. A esfera amarelada de fogo flutuava acima enquanto o céu azul parecia lindo com as suas nuvens brancas como algodão. Toque, toque, toque. Calzer avançou lentamente na calçada, cercado por prédios luxuosos. Pouco depois, ele chegou ao pátio elegante, cheio de grama e flores floridas. A brisa do vento fresco passou por seu rosto, despertando de seu transe. Com um suspiro final, ele deu um passo à frente e abriu a porta da frente. Quando a porta feita de carvalho se abriu, ele entrou na mansão com o coração batendo contra o peito. Badump, badump, badump. Com a mochila pendurada no ombro esquerdo, ele a abaixou lentamente e a colocou no chão. Quando ele ouviu os passos ecoando no último andar, ele rapidamente tocou seu rosto e arrancou a máscara. Seu belo rosto apareceu, brilhando. Ele escondeu a máscara na mochila e moveu seu olhar para o andar de cima. A silhueta de seu pai apareceu com o rosto vermelho e uma óbvia expressão de raiva. Calzer. Seu rugido reverberou pela mansão, fazendo as janelas tremerem e o chão tremer. Sim, pai. Calzer respondeu enquanto escondia as mãos trêmulas atrás das costas. Chegando ao pé da escada, Kai, o pai de Calzer, tirou o cinto e o girou antes de acertar um chicote na bochecha de Calzer. Smack! Os olhos de Calzer tremeram quando sua cabeça a virou para um outro lado. A sensação de ardor se espalhou por sua bochecha. Você se atreve a sair sem minha permissão? Kai gritou enquanto levantava o cinto, pronto para enviar outro ataque de chicote. Para fazer o quê? Preguiça. Bastardo preguiçoso. N não. És instrutor de lança. Calzer tentou explicar, mas recebeu outra chicotada, desta vez, que pousou em sua outra bochecha, deixando-a tingida de vermelho. Não minta para mim. Kai gritou até sua úvula tremer. Não, Kai, não. Uma voz assustada veio do andar de cima, pertencente a Karen. Seus olhos umedeceram ao ver seu filho sendo espancado. Cala a boca, vadia. O grito de Kai congelou a atmosfera. Seu aperto no cinto aumentou. Kakai.
Os olhos de Karen tremeram, e ela deu um passo para trás, escondendo-se ainda mais no andar de cima. Logo, vários outros pares de olhos apareceram no andar de cima, pertencentes a seus filhos. No entanto, eles não pareciam assustados. Eles riram de Causer, rindo de sua condição atual. Como você a chamou? Kai franziu a testa depois de ouvir a voz fria. Ele se virou lentamente e viu seu filho olhando para ele com olhos furiosos. Vê, você se atreve a me dar esse olhar? Levantando o cinto, ele gritou enquanto lançava outro golpe de chicote. No entanto, desta vez, não aterrissou. Agarrar. Causer pegou um cinto sem esforço, seus olhos frios nunca deixando o rosto de Kai. Ele deixa ir, seu filho inútil. Kai cerrou os dentes, tentando tirar o cinto das mãos do filho. Mas, a diferença entre os pontos fortes era demais. Vê, você, filho inútil. Enquanto gritava, apontou para Causer e disse: você não seria nada sem mim. Você deveria estar muito agradecido por termos dado a luz a você. Eu pedi para nascer? Causer perguntou com uma voz fria, atordoando a todos. Eu não pedi. Você me deu a luz porque precisava de mim para alguma coisa ou simplesmente queria um filho. Quando ele disse a primeira parte, ele olhou para Kai. Então, quando ele disse a última parte, ele olhou para sua mãe chorando. Enquanto Kai precisava dele e de seus irmãos para alguma coisa, Karen simplesmente queria filhos. Causer puxou o cinto, removendo-o da mão de Kai. Então, ele a balançou e atirou no rosto de Kai, fazendo com que um barulho alto ecoasse na mansão. A mansão ficou em silêncio depois. Todos ficaram surpresos ao verem a pequena figura de Kai voando pelo ar até finalmente pousar nos degraus da escada. O único chicote fez com que vários de seus dentes voassem. Eu não me importo com seus insultos e espancamentos sem fim. Causer caminhou lentamente até o atordoado Kai, que segurou sua bochecha enquanto estava em transe. Ele não conseguia compreender as coisas que acabaram de acontecer. Seu filho acabou de bater nele. Ele nunca esperou que alguém levantasse a mão contra ele. Afinal, ele era o homem da casa, e os outros deveriam ouvi-lo sem reclamar. No entanto, você se atreve a insultar minha mãe? Balançando a cabeça, Causer levantou o cinto com olhos frios. Você deveria estar grato por ainda poder ficar de pé depois disso. Bom. Com um chicote rápido, uma ferida sangrenta apareceu nas costas de Kai. Ah! Gritando, Kai fez o possível para não cair inconsciente. O único golpe causou ondas intermináveis de dor. Parecia pior do que a morte. Karen segurou a boca em choque. Ela nunca esperou que seus filhos calmo fizesse alguma coisa com seu pai. Os irmãos de Causer pareciam assustados. Eles esperavam que seu pai ainda se levantasse e batesse nele. No entanto, depois de ver o cheiro de urina e poça amarelada se formando debaixo de Kai, eles perderam toda a esperança. Causer largou o cinto e disse: deixe este lugar e nunca mais volte. Os olhos de Kai tremeram, e com metade de seus dentes faltando, ele ainda tentou proferir: eu não preciso de você, disse Causer e passou por cima de Kai, subindo as escadas. Depois de parar ao lado de sua mãe, ela enxugou as lágrimas e sorriu gentilmente. Vá descansar. Ela disse. Causer assentiu e voltou para seu quarto. Depois de fechar a porta, ele caiu no chão com um olhar exausto. Seu coração ainda batia como se estivesse tentando sair de seu peito. Ao notar seu capacete VR brilhando sob a luz do sol, ele tirou um pedaço de papel do bolso. Arthur deu a ele e a outros este papel. Ele diria as coordenadas para sua recompensa. Nenhum deles abriu ainda e esperou até chegar em casa. Eles não achavam que Arthur iria enganá-los. A fé deles era 100%. Abrindo o papel, Causer memorizou as coordenadas. Então, ele pegou o capacete VR, voltou para sua cama e posicionou o capacete em volta da cabeça. No andar de baixo, Kai cambaleou até a porta da frente com o rosto ensanguentado. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Pai, espere. Os irmãos de Causer saíram correndo do andar de cima, seguindo o pai. Killjoy e Causer, onde vocês dois estão indo? Karen perguntou com a mão no peito. Nós vamos seguir nosso pai. Killjoy era a irmã mais nova de Causer e a mais nova da família. Ainda assim, ela havia herdado algumas das características de Kai, como seus olhos irados. Kaiser olhou com desdém para sua mãe e saiu da mansão com sua irmã e seu pai. Quando a porta se fechou, apenas duas pessoas ficaram na mansão. Sig. Karen suspirou,
Mesmo que doeu perder 2 de seus filhos, ela ainda sentia ondas de alívio tomando conta dela. O homem monstruoso finalmente se foi. Witch Online capítulo 543 Os Reis das Trevas Ranger. Estou em casa. Amor gritou enquanto pisava no chão acarpetado. As paredes eram acastanhadas com um tom de amarelo, fazendo com que o interior parecesse antigos castelos antigos. No entanto, parecia quente e aconchegante para todos que moravam lá há algum tempo. Os servos aguçaram os ouvidos e saudaram seu jovem mestre. À medida que mais servos vinham cumprimentá-lo, logo seu pai desceu as escadas, com as mãos cruzadas atrás das costas. Pai. Amor acenou com a mão. Amor, sua viagem foi agradável? Amon perguntou com um leve sorriso, curiosamente examinando seu filho. Não parecia haver nenhum ferimento ou sinais de luta. Soltando um suspiro de alívio, ele revelou um sorriso maior. Sim, estava tudo bem, respondeu Amor. A luz brilhou na mansão enquanto o jantar era servido. A dupla de pai e filho falou sobre algumas coisas mundanas. Era a rotina diária deles. Como apenas 2 deles estavam na família, eles eram extremamente próximos. Eles nunca esconderam coisas um do outro, mas Amor achou melhor não revelar o encontro com Arthur e os homens, que acabaram se tornando seus amigos. Depois do jantar, os criados trataram dos pratos, enquanto Amor voltava para seu quarto espaçoso. Lá dentro, ele pegou um pedaço de papel e verificou as coordenadas. Nenhum deles sabia o que escondia, mas devia ser algo importante. Depois de lembrar as coordenadas, ele guardou o papel no bolso, pegou seu capacete de realidade virtual e voltou para a cama. Com a viseira azulada cobrindo seu rosto e o macacão envolvendo seu corpo, ele entrou no Witch Online. Em Snowstar, residência de Oitelok, Luna desenhou um pentagrama no chão e colocou 5 bolinhas ao redor dele. Depois de pegar sua varinha, ela se concentrou totalmente na magia que estava prestes a realizar. Quando a primeira onda da varinha aconteceu, o fogo da vela morreu. No entanto, assim que a segunda onda veio, a luz da vela misteriosamente reapareceu, envolvendo o lindo rosto de Luna em brilho amarelo mel. Magia de Hecate, as 7 circulares, magia de clarividência. A ponta da varinha incrustada de prata brilhou em um tom azulado brilhante. As bolinhas brilhavam com a mesma intensidade, colorindo a sala de luz azul. Onde você está, meu amor? Ela murmurou e fechou os olhos. Em sua mente, fragmentos de imagens apareceram. Alguns tinham a forma de vidro quebrado e alguns estavam inteiros. No entanto, cada fragmento mostrava a mesma imagem, o quarto de Isaac. Acordando do transe, os olhos de Luna tremeram enquanto ela se virava lentamente. No batente da porta aberta, um belo homem de cabelos brancos estava parado enquanto comia grãos de comida. Seus lábios estavam curvados para cima, parecendo se divertir. Isaac. Luna ficou de pé, sua raiva anterior desapareceu, e ela imediatamente passou os braços em volta da cintura dele, abraçando-o com força. Oh! As sementes de comida escorregaram das garras de Isaac, espalhando-se pelo chão. No entanto, ele encolheu os ombros e retribuiu o abraço. No entanto, depois que Luna superou sua excitação inicial, a raiva reapareceu e ela deu um tapa no ombro dele. Aí, para que foi isso? Isaac perguntou enquanto esfregava seu ombro. Você foi procurar seus amigos, hein? Segurando sua cintura, ela perguntou com raiva. Besteira. Suspiro. Para onde minha linda Luna foi? Os lábios de Isaac se curvaram para baixo, parecendo tristes. Luna segurou o peito em surpresa, dando um passo para trás. Ela rapidamente se virou, pegou o telefone e verificou seu reflexo. Ela arrumou o cabelo e olhou para o rosto. Ela ainda parecia com seu doce eu, embora ainda houvesse um traço de raiva. Isaac riu silenciosamente e sentou-se na cama. Dando um tapinha no lugar ao lado dele, ele convidou Luna para se sentar ao lado dele. Luna hesitantemente sentou ao lado dele, esperando por respostas. Isaac sorriu ironicamente e decidiu responder com sinceridade. Depois que sua boca se abriu, ele falou sobre Arthur, Chechus, Causer e Amor. A história inteira durou 2 horas, cheia de momentos de parar o coração. Depois disso, Luna sentou-se em silêncio enquanto refletia. Ela ainda não gostava da ideia de ir lá sozinho. Mas, a maior parte de sua raiva desapareceu. Depois que o luar espiou pelas frestas das cortinas, ela abraçou Isaac e o fez dormir ao lado dela.
Isaac continuou acariciando seus cabelos mácios enquanto sua respiração começava a ficar mais lenta, e ela logo adormeceu. Enquanto sua respiração suave fazia cócegas em seu pescoço, Isaac puxou o papel e verificou as coordenadas. A suavidade da cama e o calor de Luna. Parece tão distante. Isaac murmurou para si mesmo em seus pensamentos. O calor que ele sentia era estranho, mas satisfatório. Depois que a longa jornada, cheia de noites sem dormir, terminou, ele se sentiu feliz por ter acabado, mas ainda um pouco melancólico. Embora a viagem em si não fosse tão agradável, a companhia com quem ele passava o tempo era. Talvez esta não seja a última vez que eu os encontre. Sinto que Arthur tem planos maiores para nós. Para esta noite, ele planejava dormir e descansar. Então, amanhã, ele iria e encontraria aquele lugar. Havia muitos jogadores que passaram de seu nível, e ele tinha que começar a aumentar o ritmo de subir de nível. Em pouco tempo, as pálpebras ficaram mais pesadas e ele foi pego na armadilha chamada sonolência. No final da noite, um raio de eletricidade chegou a Springland e continuou zunindo pelo continente até que, finalmente, Cherchus chegou aos degraus da frente de sua casa. Ainda havia luz vindo das janelas. Ao colocar a mão na maçaneta e torcer, notou que a porta estava trancada. Com um revirar de olhos, ele levantou a mão direita e bateu na porta. Toque, toque, toque. Em um instante, passos apressados ecoaram do lado de dentro, e a porta se abriu com um bão. Os olhos de Cherchus saudaram a visão de uma garota de aparência brilhante, cujo sorriso o fez sorrir também. Irmão! Ela gritou e passou os braços em volta da cintura dele, puxando para um abraço. Kyla! Cherchus esfregou o cabelo de sua irmãzinha. Pouco depois, o resto de sua família chegou à porta, dando-lhe as boas-vindas após sua longa jornada. Depois de um pequeno jantar e conversa, Cherchus voltou para seu quarto, embora fosse bastante difícil provar que ele realmente estava com seus amigos. Enquanto se sentava em sua cama, ele pegou o papel, verificou as coordenadas e assentiu depois de se lembrar. Então, com super velocidade, ele pegou o capacete e apareceu de volta em sua cama. Com vários cliques de botão, o skin switch o envolveu e ele entrou no Urowit. A longa jornada de Arthur e dos 4 homens terminou. Com seus rastros chegando às margens de Summerland, a família Soldea tentou encontrar mais, mas não conseguiu, como se eles desaparecessem no ar. Sem pistas sobre os homens, eles focaram sua atenção em Arthur. A ilha tropical de Pico foi cercada por dezenas de navios de guerra, canhões apontando para a ilha. A bela floresta estava cheia de soldados e várias figuras vestidas de escuro, Dark Kings. Os reis sombrios eram os principais executores da família Soldeat. Havia 10 deles e todos Shinebreakers. Witch Online capítulo 544 Sobreviver até o relógio quebrar. Entrando na Witch Online, Isaac acordou na livraria familiar. O cheiro de poeiras se foi, substituído pelo cheiro calmante de cedro. Enquanto olhava para o papel de parede hipnotizante, ele ouviu um barulho vindo do andar de baixo. Saindo da sala, ele chegou ao andar de baixo logo depois. A loja parecia muito diferente de semanas atrás. A livraria foi mobiliada ainda mais, ficando linda. A porta continuava abrindo e fechando enquanto os clientes continuavam fervilhando lá dentro. Virando para a esquerda, Isaac viu Ghost trabalhando incansavelmente enquanto mantinha a loja aberta sozinho. Fantasma. Caminhando até o balcão, a voz de Isaac atraiu a atenção da loja. Mestre. Fantasma exclamou de felicidade e teve que resistir ao abraço. Após o desaparecimento de seu mestre, ele pensou que algo terrível deveria ter acontecido. Deve estar ocupado. Enquanto dava um tapinha no ombro de Ghost, Isaac assentiu com satisfação enquanto o negócio corria bem. Nem um pouco. Ghost respondeu e carimbou um dos livros antes de devolvê-lo ao cliente corado, cujo rosto mudou de tonalidade após a aparição do homem de cabelos brancos. Você se importa se você tiver que cuidar das coisas aqui por um pouco mais de tempo? De jeito nenhum. Fantasma respondeu energicamente. Na verdade, ele não se importava de trabalhar na livraria. Era muito melhor do que flutuar sem parar como um fantasma morto. Depois de dar um tapinha em seu ombro, Isaac saiu da loja com passos leves. O clima no reino do outono estava bastante frio, como se o inverno estivesse chegando. Andando pelas ruas de paralelepípedos, Isaac não andava sem direção. As coordenadas em sua mente lhe mostraram uma direção.
Havia um aplicativo de interface especial onde era possível colocar coordenadas. Isso foi adicionado há pouco tempo para que os amigos pudessem se encontrar sem ter que andar às cegas. As coordenadas brilhavam em seu caminho, fazendo virar à esquerda e às vezes à direita. Depois de entrar em uma movimentada área de mercado, ele ouviu uma conversa interessante na barraca de café próxima. Ainda algumas semanas de espera. Maldito seja. Um homem barbeado disse com impaciência. Seu amigo sorriu ironicamente. A espera valerá a pena. Você não acha isso estranho? O homem barbeado perguntou com uma carranca. Lord Wright e Lord Calzer, cuja luta estava a um amanhecer de distância, atrasaram um mês. Então, os dois desapareceram e ninguém os viu desde então. Bem, ambos são jogadores discretos. Seu amigo disse enquanto tomava o café. Talvez eles estejam treinando. Afinal, o Coliseu estará lotado, com milhões de pessoas assistindo via streaming. Ambos devem estar nervosos. É a luta mais esperada. Qualquer que seja. Essa espera é uma merda. De qualquer forma, você ouviu falar sobre a Floresta Uivante? Sim. Eu me pergunto o que diabos aconteceu lá. De repente explodiu, talvez explosão de gás? Ouvindo a conversa, uma leve batida do coração ressoou nos ouvidos de Isaac. Dizer que não se sentia pressionado seria mentira. No entanto, a pressão não foi tão grande quanto as pessoas esperavam. Balançando a cabeça, Isaac continuou andando na direção das coordenadas. Ele passou por várias ruas, passando pelo mercado com barracas e restaurantes à beira da estrada. Com o cheiro de comida pairando no ar, ele chegou a um complexo de apartamentos de aparência decente. As coordenadas o levaram diretamente para além do complexo de apartamentos e o forçaram a virar à esquerda. Depois de mais um minuto de caminhada, as coordenadas chegaram ao fim. Ele havia chegado ao local. Ei, que diabos é isso? Franzindo o senho, Isaac olhou para o prédio sombrio com paredes carbonizadas e cores claramente descascadas das paredes. Este é realmente o lugar? Verificando a interface, Isaac viu que as coordenadas eram exatamente como ele se lembrava. Não havia problema em não lembrar as coordenadas. Eles eram bem simples. Puxando Silvercloud, Isaac se aventurou dentro do prédio abandonado. Dentro de um instante, um cheiro carbonizado assaltou suas narinas. Cheirava como se alguém tivesse queimado algo não muito tempo atrás. Caminhando mais para dentro do apartamento queimado, Isaac chegou a uma sala de estar. Os móveis não passavam de uma pilha de cinzas, a lareira parecia chamuscada e uma das paredes tinha um espelho de bronze até o teto. Mas agora, era um espelho preto com vidro rachado. Crepita, crepita. O chão rangeu sob sua altura. Depois de caminhar até o meio da sala, Isaac parou e olhou embaixo de seu pé. A tábua do assoalho parece um pouco solta. Os parafusos sumiram. Isaac se ajoelhou e removeu a tábua do assoalho. Abaixo do chão, havia um abismo escuro. A escuridão engoliu a luz, e parecia que o poço do abismo havia alcançado o centro do mundo. Deve ser isso. Jogando o piso fora, Isaac arregaçou as mangas e removeu o resto do piso. Parecia haver alguma atividade quando todos os parafusos foram removidos. Calzer, Chechus e Amoas já deviam estar aqui. E, olhando para os rastros, eles entraram no poço escuro. Com um momento de reflexão, Isaac se levantou e estalou o pescoço, tudo ou nada. Com um passo, ele entrou no abismo escuro. Sua figura caiu como um cometa quando ele foi engolido pela escuridão. A sensação de seu corpo desapareceu e o teto distante desapareceu. A visão ficou escura. Quando a respiração começou a ficar rígida, uma faísca de luz apareceu mais abaixo. Ao longe, havia um portal rodopiante na cor verde. A escuridão se afastou do portal como se estivessem com muito medo de se aproximar. A respiração de Isaac começou a girar rapidamente quando ele cruzou os braços e caiu diretamente no portal. O portal rodopiante espirrou como água antes de se tornar normal. Isaac desapareceu no portal e as tábuas do piso se fixaram no prédio. O prédio carbonizado ficou quieto, e todos que passavam ignoraram o prédio abandonado. As crianças trataram o prédio como uma casa de terror, assustadas com a ideia de fantasmas à espreita lá. No entanto, desconhecido para todos, era um caminho para o reino secreto. Ding! 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 Arg! O barulho ecoou pela mente de Isaac, forçando-o a acordar. Depois que seus olhos se abriram,
Ele viu um tom verde cobrindo o céu sem nuvens. As árvores estavam firmemente enraizadas no chão, e o chão em si estava sem grama, bem tosco como se tivesse sofrido uma seca. Isaac olhou ao redor com curiosidade enquanto se levantava lentamente. Então, ele notou as mensagens holográficas que flutuavam no ar. Bem-vindo ao reino dos atiradores. Somente jogadores e humanos da nova geração com ocupação ou classe de atiradores podem entrar. Estágio 1. Comece. Sobreviva até o relógio quebrar. Witch Online capítulo 545 Tic-toc tic-tac, tic-tac. No céu, um relógio enevoado com classe quebrada brilhava sob uma esfera esverdeada, o sol. Os ponteiros do relógio marcaram lentamente no sentido horário, o som ecoando por toda parte. Interessante. Isaac murmurou enquanto acariciava seu queixo imberbe. Então, ele direcionou sua atenção para o ambiente ao redor. Enquanto o chão parecia terrível, a floresta próxima florescia ao lado das altas montanhas e colinas. No entanto, aqueles não atraíram sua atenção. Um pouco mais longe, parecia haver uma grande cidade. Fábricas abandonadas adornavam metade da cidade, os canos altos lançando camadas de fumaça para o céu. Estou sozinho aqui? Isaac se perguntou. No entanto, as mensagens o fizeram pensar o contrário. Com essa mensagem, seria improvável. No entanto, quem mais seria capaz de encontrar este lugar? Ou havia mais entradas onde jogadores e humanos de nova geração poderiam entrar? Reino dos Atiradores. Isaac começou a caminhar para a cidade distante, a coluna de fumaça abrindo seu caminho. Existia um reino para atiradores. Isso significava que Causer e outros não poderiam estar aqui. Ou seja, deve haver outros reinos para outras classes, onde eles foram parar. Mas, qual é o propósito deste reino, e por que Arthur nos enviou aqui? Enquanto pensava em várias coisas, Isaac não concentrou sua atenção em nenhum outro lugar. Portanto, ele não pôde notar um cano de arma que espreitava pela janela quebrada de uma casa queimada. O cano mal espiou pela fresta, e o homem de rosto frio puxou lentamente o gatilho. Bang! Jato. A bala atravessou o ombro direito de Isaac, fazendo um buraco considerável. A roupa de camuflagem branca ficou manchada de sangue, forçando Isaac a ficar de joelhos. Que diabos? Isaac segurou seu ombro sangrando e ficou de pé. Depois de chutar o chão, ele começou a correr explosivamente em direção à cidade distante. No entanto, ele estava no meio de um terreno balde morto, sem cobertura, e a cidade estava a 1 quilômetro de distância. O som também atraiu outros. Vários outros tiros reverberaram pelo céu. As balas vieram de diferentes direções, algumas da cidade e outras das montanhas. Isaac tirou uma poção de cura de seu inventário e engoliu. Quando o líquido verde atravessou sua garganta, sua ferida sangrenta se curou. No entanto, 2 outras balas rasgaram seu corpo. Arg! A sensação de picada se espalhou pelo corpo de Isaac. A sensação de dor era insignificante, mas o fez se sentir ameaçado. Bang, 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 bang. Desta vez, o número de balas aumentou. 4 balas de aparência afiada atravessaram o ar. A precisão foi incrível, deixando Isaac impressionado. De fato, reino dos atiradores. Eles não são alguns amadores. Com uma poça azul se formando ao redor dele, Isaac pulou para o lado. No entanto, só conseguiu desviar de 3 balas. Uma das balas girou no ar e caiu em seu antebraço. Com um olhar chocado, Isaac não pôde deixar de admirar. Liaoming Missile, HP, 295-3705, feito de armadura hexagonal, -5 PV, -5 PV, por causa das feridas sangrentas. A cada segundo, Isaac perdia 5 HP. No entanto, assim que as 4 balas chegaram, outra chuva de balas veio de todas as direções. O céu estava envolto em balas flamejantes. Todos nas redondezas já haviam descoberto seu paradeiro atual. Não houve ninguém que decidiu desviar o olhar. Mesmo matar uma pessoa seria um dia de sucesso. Todos aqui eram atiradores incríveis. Eles são capazes de se esconder perfeitamente. Assim, algumas das partidas de atiradores demoram até uma semana. Estou com problemas. Rindo com um olhar tenso, Isaac pesou suas opiniões. Houve menos de alguns segundos para pensar. Mesmo uma bala o mataria, fazendo sua mente pensar rapidamente em uma decisão. Eu posso usar Marksman of Space,
Mas e daí? O som de assobio se aproximou. As balas estavam a 1 segundo de atingir seus alvos. Faça e não pense. Isaac cerrou os dentes e imediatamente ativou o Marksman Off Space. As balas choveram no terreno baldio, destruindo-o. Todo atirador tirou os dedos dos gatilhos. Ninguém poderia sobreviver a isso. No entanto, assim que a nuvem de poeira se dissipou, não havia um cadáver cheio de buracos no chão. Em vez disso, nada. Os atiradores franziram a testa e olharam ao redor do terreno baldio. Algumas pessoas de olhos aguçados notaram uma silhueta correndo em direção à cidade. Por alguma razão, a pessoa de cabelos brancos conseguiu percorrer a distância de 500 metros em um instante. Mudaram a mira e, depois de verificar a velocidade e distância do vento, apertaram os gatilhos. Outra chuva de balas chegou ao céu. Uoshi, e Uoshi ecoou. A visão deles é ainda melhor que a minha. Enquanto fugia, Isaac pensou com uma risada tensa. Mesmo ele não seria capaz de ver sua silhueta através de uma camada de poeira. Havia alguns atiradores com visão desumana. Isaac alcançou o inventário e tirou seu precioso rifle de precisão Mosin Nagant. Ele animou as orelhas, contando a distância das balas. Quando ele pensou que eles estavam a apenas 1 segundo de chegar à sua posição, ele se virou e atirou. Bang! A bala perfurou o ar e caiu em uma das balas do inimigo, atordoando os espectadores. A bala veio de lá. Isaac estreitou os olhos e calculou o tempo que a bala levou para viajar até a sua posição. Segundo ele, o atirador deve estar perto da montanha ou até mesmo na floresta. No entanto, Isaac decidiu que era melhor encontrar um esconderijo, para acalmar seus pensamentos. Logo, ele chegou à cidade. Todos os atiradores nas proximidades o perderam de vista. Logo, Isaac colidiu com um dos prédios abandonados. Os buracos enchiam as paredes, tornando-se um terrível esconderijo. No entanto, depois de subir as escadas, não foi tão ruim. As janelas eram inexistentes, as tábuas do assoalho quebradas. No entanto, as paredes estavam intactas, embora ligeiramente carbonizadas. Isaac rastejou lentamente para o chão empoeirado, escondendo-se atrás de uma das paredes. Verificando o HP, já chegou abaixo de 100. Ele rapidamente engoliu várias poções de cura. À medida que as garrafas continuavam desaparecendo no ar, ele logo atingiu sua saúde máxima. No entanto, restavam apenas algumas poções de cura. Tic-toc. O relógio no seu tic-taqueou lentamente. Nesta velocidade atual, levaria 48 horas para chegar ao fim, significando que a primeira etapa estava longe de ser concluída. Os atiradores se esconderam em seus lugares, alguns comendo carne seca enquanto outros ficavam atentos. Então, em uma das cavernas perto da montanha, um homem vestido de escuro murmurou. Ele parecia exatamente com ele, Rei Klaus, nível 544. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. Votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.